e tive autorização para mostrar um trabalho que foi um trabalho meu, que é do DNA do caianinho, que eu posso dizer que é o DNA do caianinho sangue bom. Usar essa expressão hoje moderna, né, aí da garotada. Como parte importante no processo de formação de dirigentes, é aconselhável que relacionemos, além dos padrões originais do centro, do DNA do centro, aproveitando a presença dos mestres da origem, um conjunto de percepções de conduta em linguagem cabocla, facilmente identificáveis, que dotem a todos os membros da direção da sociedade de indicadores do que observar no seu procedimento, dimensionando por onde estão também sendo observados. Isto é, um manual de identificação de desvios de conduta imprópria, necessitando de reforma. E também eu coloquei ali a vacina, vamos dizer assim, né? O antídoto a esses desvios de conduta. Então vamos lá. DC, desvios de conduta com suas vacinas. Bom, irmãos que ao subirem nos degraus hierárquicos desconhecem seus instrutores, o popular cuspir no prato que comeu. O verdadeiro caianinho tem senso de gratidão. Os que desenterram o passado, aliás, existem os que nem enterram o defunto. O verdadeiro caianinho é reconciliador. Os que se colocam reiteradamente como vítimas, o verdadeiro caianinho desconfia de si mesmo. Quando ele vai se colocando, quer dizer, o mestre Gabriel dizia, né, que vítima não evolui, a gente tem que estar sempre observando isso. Os feitos de espuma só aceitam ser chamados a atenção em particular. O verdadeiro caianinho peleja para não ter milindres, que é uma coisa que nós estamos vendo demais dentro do centro. Tá? Entrando uma melindraiada medonha, o camarada, se você toca, é uma coisa, sabe com quem eu estou falando, é aquela coisa do posto no lugar do grau. Né? Mais desvios de conduta. Os que carregam uma agenda oculta, estes são facilmente identificáveis por condutas de ocultação. Até, por exemplo, vomitar longe dos olhos dos irmãos. Isso já identifica um desvio de conduta. O camarada vai lá para um cantinho para vomitar, ninguém vê que ele está lá vomitando, né? Porque isso fere a imagem dele. Formação de grupos de preferidos por assumir posições em um âmbito e negarem a posição em outro, ficar bem na foto. Né? Acertar mamão e aparecer com jaca. O verdadeiro caianinho é transparente na sua atuação. Você sabe, você pode não concordar comigo, mas você sabe exatamente o que eu penso, como é a minha maneira de ver e sentir um assunto. Os que estimulam o culto à personalidade, identificados por reiteradamente, entre outras coisas, rebaixar outros dirigentes para engrandecer a si próprio. O verdadeiro caianinho serve antes de ser servido. Ainda desvio de conduta. Os que se colocam no lugar de intocáveis, mesmo que sutilmente, identificados por reiteradamente não aceitarem a visão dos que estão abaixo na hierarquia, ou por insistirem em ter a última palavra em todos os assuntos. O verdadeiro caianinho escuta seus irmãos desarmado. Os que são duros com subordinados e lisonjeiros com superiores. Nossa, isso é terrível. Isso a gente vê muito. O verdadeiro caianinho é igualitário. Os que protegem os familiares com regalias, contrariando o dito do mestre que justiça para ser boa começa em casa. O verdadeiro caianinho gosta da justiça. Os que mesmo jovens e sem problemas de saúde vivem de canteiro cheio e jamais ousam desafiar seus limites. Quer dizer, o pessoal que está bebendo 2 dedinhos de vegetal e está sempre com borracheira, e a borracheira está sempre alta e sempre estão lotados. Não podem de maneira nenhuma aumentar, desafiar a si mesmo, né? Conhecer um pouco mais de borracheira. O verdadeiro caianinho gosta de borracheira. Parece incrível a gente ter que dizer isso. Os que se aproveitam da posição para pegar empréstimos, não pagam e também não dão satisfação. O verdadeiro caianinho é honrado. Os que desconfiam dos outros e pouco ou nada de si mesmos são essencialmente críticos e depreciativos. O verdadeiro caianinho é afetuoso. Os angélicos, isso está virando uma praga, só falam em flores, anjos e músicas iluminadas. Não querem perceber o diabólico precisando de transformação. Falou em Satanás, já vai cobrir. Já cobre, não admite aquelas músicas que o mestre Gabriel utilizava, que eram músicas que mexiam com as pessoas. Não, só música angelical, só música que fala em harmonia, né? Falou em desarmonia, já quer cobrir, e muitas vezes a desarmonia está acontecendo e ninguém toca naquilo ali, ninguém investiga. O verdadeiro caianinho é investigador de si mesmo. Os que só se comunicam com os que têm melhor situação financeira,
o verdadeiro caininha é desinteressado. Os que só andam de gasolina azul, os amigos da camisa, enquanto o irmão está azulado, são solícitos. Após a sua substituição, somem e vão adular o bola da vez. O verdadeiro caininha é leal. Independente da pessoa estar ou não de azul, ele estabelece uma relação de amizade com aquela pessoa, ele cultiva aquela relação de amizade. Algumas pessoas podem dizer para mim assim, poxa, mas você quis andar aí de gasolina azul. É verdade, eu pedi e fui aprovado nessa prova de entrar para o Conselho da Representação Geral, justamente para poder falar isto, sem ninguém dizer me acusar de que eu estaria falando, porque eu estaria despeitado, porque eu estaria de verde. Eu estou de azul e falando isso. E o meu objetivo bom, o mestre Felipe vai falar alguma coisa sobre como que nós estamos pensando de dar uma dimensão maior ao verde, que está sendo um pouco esquecido na nossa sociedade. E os que douram o maracá, elogiam, enfeitam quase sempre autoridades, e costumeiramente se afastam do seu alvo da adulação, vacila e cai. O verdadeiro caianinho é discreto, né? Não vive dourando, não vive elogiando as pessoas, ele tem uma discrição com ele e com os outros. E nós estamos aqui um pouco desmotivados, né? Pelo volume de trabalho e por mais algumas outras coisas que aconteceram nesses anos todos, que não convém aqui, não é o lugar de dizer, mas que problemas de índole humana, né? Que foram se amontoando e um problema e outro, e isso tem causado uma desmotivação até emocional, né? A distorção do verdadeiro significado da camisa azul, que é um problema conjuntural e de índole humana, né? A desvalorização do verde crescente, nós estamos vendo isso e ficando muito preocupados com essa distorção do significado da camisa azul. A camisa azul é a camisa do servir e não a camisa do ser servido. E nós temos que antidotar isso, e mais na frente eu vou falar um pouco mais sobre isso, mas vamos... Bom, desses 242, dividido em 4 grandes grupos e tudo mais, chegamos a 5 recomendações, que seriam 5 grandes guarda-chuvas, sobre os quais cabem todos os sinais e sintomas desse momento do centro. A recomendação número 1, R1, é priorizar a qualificação dos dirigentes. Observou-se que a necessidade justificada da institucionalização de uma relação com a sociedade civil pelo centro desviou esforços das atividades focadas na evolução espiritual para atividades eminentemente materiais, com consequente queda na qualidade da direção do centro como um todo. Isso fala por si. Nessa recomendação número 1, nós identificamos alguns sinais de alarme, para vocês terem ideia, 5 sinais. A instituição de grupos de poder dentro da Irmandade, nós estamos vendo isso, né? Há pouco tempo fomos num lugar, eu mesmo identifiquei, né? E foi identificado pelo mestre central isso, na direção de um núcleo, um silêncio. Eu não te toco, tu não me toca, né? Eu não mexo contigo, tu não mexe comigo. Parece que está todo mundo vivendo na maior harmonia, mas na verdade é um silêncio cúmplice, né? Porque a harmonia não existe, existe um silêncio para ninguém se tocar, e nós não procuramos realmente aquilo que temos que trabalhar para nos unir, né? Para pelo menos nos aproximar. E isso acaba levando a uma instituição de grupos de poder dentro da Irmandade. Sinais de alarme. Outro sinal de alarme dentro da recomendação 1, que levou a recomendação 1, que é um sinal de que os nossos dirigentes precisam melhorar, e eu sou um deles, e preciso melhorar a minha performance como dirigente no centro. O carreirismo no lugar da evolução, o posto no lugar do grau, o emblema no lugar da autoridade, do exemplo. Quer dizer, pessoas que querem mais um carreirismo no lugar da evolução espiritual, ter posto no lugar de grau, confundem grau com posto, e o emblema no lugar da autoridade, do exemplo. O tipo que sabe com quem você está falando, né? E isso leva a uma imitação da trama oculta dos bastidores da política tradicional. Outro sinal, né, que nos levou a identificar essa questão de priorizar a formação de dirigentes é a tendência sutil à formação de feudos nos núcleos, isto é, pequenos reinados com particularidade de conduta, com resistência a serem avaliados e afastados do padrão geral, da cultura caianinha, né? Quer dizer, começa a se lavrar uma cultura do núcleo ou uma cultura daquela região, uma cultura à parte, alicerçada muitas vezes em valores humanistas, longe dos valores espiritualistas. Existe uma diferença muito grande entre humanismo e espiritualismo,
E isso gera a cultura dos índios daqui é que sabem. Não, é o imexível, né? Vamos usar essa palavra aí. Não dá para mexer porque quem sabe somos nós. Como se desse para inventar algum outro tipo de pecado diferente dos pecados que a humanidade já coleciona nesses milênios, né? De norte a sul, de leste a oeste, seja quem for, os problemas são os mesmos, né? Mas isso está levando a uma tendência sutil à formação de feudos nos lucros.